alguém for entrando, já vai testando o áudio, ver se tá tudo tranquilo. Oi, estão me ouvindo? Oi? Oi, tá me ouvindo? Não. Aqui, acho que esse é meu. Assim vocês estão me ouvindo, Nádia? Tá me ouvindo? Não. Tá. Eu tô te ouvindo, Flávia. Tá me ouvindo? Eu tirei o fone. Eu não sei porque meu computador, quando eu boto o fone, ele não funciona. Vamos ver se tem mais alguém aqui para estar admitindo. Oi! Oi, tudo bem? Essas meninas aplicadas para no sábado à tarde. Eu não sei se eu tô fazendo certo, porque eu nunca usei. Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Uhum. Eu tenho que desligar o microfone? Não sei. Não, por enquanto não. Vamos esperar e acho que vai ser bem tranquilo. Eu deixei um grupo menor, até para a gente conseguir conversar mais umas com as outras, né? Falar nossas experiências também. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que... É que aqui em casa tá um pouco tumultuado. Não, se qualquer coisa, se tiver meio... Tipo, igual meus cachorros. Daqui eu fechei a porta do quarto. Daqui um pouco, estão raspando a porta. Um já tá aqui nos meus pés. Uhum. Então... O que vocês acharam do livro? Chegaram a ler alguma coisinha? O meu livro não chegou ainda, então eu só baixei aquela primeira parte que ela disponibiliza lá de amostra, né? Consegui ler só aquele início mesmo. Ai, meu Deus, quem que tá aí no colinho? Olha o outro, Dedê. Vou mostrar o meu bebê para vocês também. Olha aqui, gente. Ai, um monte. Olha o meu nenenzinho que tá dodói, pobrecinha. Vamos ter que tratar o câncer semana que vem. Aí tá num grude, vamos ver o que vai ser, né? Ai, querido. Vai, tô com a minha. Eu não vou pegar a Aurora porque ela tá lá com a mãe. A mãe tá tentando Deixa fazer ela lá dormir. quietinha. Deixa ela lá um pouquinho, dá uma folga. O Tavinho. O Tavinho tá lá fora com o pai. Brincando. Deixa ele lá também. Ah, peraí, deixa eu admitir aqui. Pronto. Já tem um raspando a porta ali. Qualquer coisa a gente pode também alterar o horário. Eu achei talvez que 14h30 fosse um horário bom para todos, assim, mas para mim tanto faz, tá? Se é de manhã, se é de tarde. Pra Bem mim, esse tranquilo. horário tá bom, assim, não... Tem um horário que a gente já faz tudo no sábado, né? Já deixa mais ou menos tudo arrumado, já terminou o almoço. Ah, que normalmente é a hora que ele tá dormindo, mas hoje inverteu tudo. Cadê o Rick? Tá acordado? Tá brincando? Não para, né? Agora ele não para mais, né? Vem cá, Rick, caminha aqui.
Ô, velho! Vem, vem cá caminhando, vem. Vem cá. Vem. Ah, eu vi o ensaio de vocês, Nádia. Ele tá a coisa mais querida. Eu Tá. acho que dessa leva que tá aqui, ele é o mais velho. Ah, é? É. Sem contar o Otávio, né? Mas o que eu conheci desde pequenininho. O Otávio tu pegou agora, né? É. Agora não para mais. Deixa eu ver se tem mais alguém para eu admitir aqui. Então, o que eu imaginei de fazer assim, ó? Eu li a primeira, a segunda e a terceira parte, puxei umas coisas que eu achei importantes para a gente discutir, a falar um pouquinho de quem que é a Julieta Franco. Eu não conheço ela pessoalmente, mas comecei a acompanhar o trabalho dela no Instagram e fui atrás de saber de onde é que tinha surgido esse livro dela, né? Que hoje a gente tem que ter um pouco de cuidado com tudo que a gente vê no Instagram, ver se isso é baseado em evidência, se é uma coisa assim que não tem nada a ver, né? Então, fui atrás de saber quem que ela era e se as informações que ia ter no livro, né, seriam bacanas para nós, né? Que meu Deus, se eu tivesse esse livro há 20 anos atrás. Mas o conhecimento vai crescendo, né? Vai se gerando, então essa é como a gente precisou trocar a data, e também se vocês preferirem, a gente pode deixar todos gravados lá no YouTube, não tem problema, porque automaticamente eu já mandei gravar aqui no Zoom, então é bem tranquilo também, né? Acho que às vezes se a pessoa quer rever alguma coisa, ou como É legal, acho, até para quem não vai poder não pode participar de acompanhar ao todos, vivo. né? Eu sei que não é fácil essa disposição também. Então, deixa eu aqui. Vamos começar se apresentando, então, um pouquinho, dizer quem que é, de onde é, e por que resolveu fazer o clube, coisa assim bem objetiva. Pode ser quem começa, eu não quero começar. Tá, quem não quer começa, então. Vai lá. Quem não quer começa, paulada. É. Bom, meu nome é Kelly. Eu conheci a doutora Flávia pelo Instagram, uma pessoa que eu seguia e daí fui ver quem era também, né? Fui saber quem era e tal. E tá com a gente agora que a Aurora nasceu, que vai fazer 2 meses. Já trouxe o meu mais velho, que tem quase 4 anos, para ela também, porque, né, a gente quer o pacote completo. E resolvi participar do Clube do Livro para saber como é que... se eu estou indo pelo caminho certo, se tem... o que são as coisas que eu posso melhorar. E para conhecer outras mães também, né? Porque eu já estou em casa desde que eu engravidei do primeiro. Então, a minha rede de amizades e de trocas é pequena. Aí eu acho que também é um lugar para se conhecer outras mães, outras realidades e ver se está mais ou menos parecido com o que acontece. Quase uma rede de apoio também, né? Porque também. o quão a gente é cobrado, né? E quanto a gente se cobra para dar o melhor, muito. né? E se tu não tem uma referência, assim, tipo, não tem com quem trocar no dia a dia, tu acha às vezes que tá fazendo ou de mais ou de menos, né? Sim. Quero balizar a minha maternagem, né? Vamos ver se tô indo pelo caminho certo. Espero que sim. E é isso aí, então. Nádia, vai lá. Deu? Deu sim. Foi. Então, eu conheci a doutora Flávia no meu parto, e que nasceu prematuro, e a doutora Flávia que nos atendeu lá na hora do parto, e daí a gente não tinha também ainda pediatra, que nem tinha feito consulta ainda, como ele nasceu antes, e a gente gostou muito dela, e ela acompanhou o Henrique nesse primeiro ano de vida dele. Ele fez 1 ano e 3 meses, sexta-feira. E eu sou gaúcha, mas moro aqui já vai fazer 13 anos. Estou afastada do trabalho desde quando ele nasceu, que foi em agosto. E daí eu emendei férias, licença prêmio, licença maternidade, férias, licença prêmio. E agora eu pedi uma licença não remunerada, porque como foi junto com a pandemia ali tudo, eu não me vi em condições de voltar a trabalhar. Não tinha com quem deixar ele, minha família mora no Rio Grande do Sul, a família do meu noivo em São Paulo. Aí eu resolvi me afastar um tempo do trabalho. Eu não sei ainda se eu vou voltar ou não, porque a gente não sabe ainda como é que vão ficar as coisas, se vai ter escola, se não vai ter escola.
babá, eu botar uma babá dentro de casa, eu vou estar em casa igual, como é que eu vou conseguir trabalhar? Não consigo visualizar isso, essa Está sendo logística. bem difícil para as mães em home office com babá. É. A Michelle, que eu não sei se ela vai conseguir entrar, ela está na situação. Ela é juíza federal, ela tem que fazer audiência, ela já voltou. E às vezes o nenê precisa amamentar, ou só ela que acalma, é bem complicado. É complicado, né? E eu resolvi fazer parte do clube porque eu comprei o livro num momento que eu estava bem fragilizada emocionalmente. Eu tive uma depressão pós-parto. E eu comecei a me cobrar muito e achar que eu estava fazendo errado, que nem a colega falou. E achar, porque ele dorme só no peito, dorme só comigo. E daí o que eu faço? E eu acho que o livro me acalmou um pouco, assim, em algumas coisas. Claro que a gente sempre tá em dúvida, se culpando e se cobrando, e aí ele usava chupeta, ele largou a chupeta com 8 meses, e ele agora só dorme comigo, só dorme no peito, e daí vem todo mundo dar pitaco, porque, né, e daí a gente tentou dar mamadeira à noite, não deu certo, e daí eu resolvi ler o livro e participar do clube também para ter esse contato com outras mães. Acho que é isso. Thalita, se Olá, apresenta boa para nós aí. tarde. Tudo bem? Tudo bom? Me chamo Thalita, tenho uma bebezinha de 5 meses hoje, a Tereza. Meu esposo também está aqui com a gente para tentar acompanhar um pouquinho também. Faz um tempinho que eu conheço o teu Instagram pela indicação da Ju, que é enfermeira. Uhum, Ela, mãe do Matheus e do Lucas. sim. Ela acompanhou, ela e a Fran, que inclusive te mandou um beijo, que também é São duas enfermeira. queridas, né? Minha nossa, fazem um trabalho maravilhoso. Sim, fizeram total diferença pra gente. E gosto bastante do teu conteúdo. E quando eu vi ali o grupo, me chamou bastante atenção o tema, o livro e essa troca. Eu acredito que para uma mãe de primeira viagem vai ser uma bagagem bem gostosa e tá tendo essa troca também com outras mães, outras famílias. Bem bacana. Gabi, Oi, meu nome é Gabriela. Eu conheci a doutora Fábio pelo Instagram. Salvou aqui em casa devido à questão do peso da Bárbara. Tem 6 meses e meio. E eu resolvi participar porque a gente sempre fica na dúvida se tá realmente fazendo a coisa certa, se tá no caminho certo e que é o melhor, né? E acho que é isso. então tá. Fabiana, é outra nenenzinha querida ali, ó. Olá, boa tarde. Sou Fabiana, mãe da Catarina com 1 ano e 9 meses. Também nasceu prematura tardia, de 36 semanas. Conheci pelo Instagram da Julieta, porque eu já tinha comprado o livro, já tinha feito as leituras. E aí a oportunidade de participar do grupo me chamou muita atenção, porque é o que eu venho estudando desde que nós engravidamos, né? Ai, que bom. E aí achei que só teria a acrescentar para nós. Oi, Mi. Chegasse agora, as mães estão se apresentando. Se apresenta aí. Oi, eu sou a Michelle, a mãe do Martim. Ele tem 1 ano e 2 meses. Hoje ele faz meu aniversário. E eu também gosto bastante de estudar e aprofundar esses temas. É bom a gente ficar mais seguro, para ficar mais seguro, né? Apesar de que todo dia é um dia novo, uma novidade. Mas assim a gente vai enfrentando melhor as questões e com a família também, enfim. Não sei se era para falar outra coisa, já falei demais. Enfim, obrigada, pessoal. Elô agora. Oi, eu? Você. Gente, tô na casa do meu pai. Bem agora, chegou a família toda, sabe? Por isso que eu tive que sair correndo achar um canto para mim. Eu ouvi muito a apresentação de vocês por isso, mas eu tô com uma bebê de 3 meses e eu conheci a Flávia pelo Instagram também. E depois a gente se descobriu vizinha, né, Flávia? A gente mora no mesmo condomínio. Moramos no mesmo prédio.
Condomínio. Eu não sabia, marquei a consulta sem nem saber. Ela chegou lá em casa sem tocar o interfone, fiquei chocada. Daí foi onde a gente... Coisas de Flávia, gente, vocês não sabem o que eu faço sem querer. E eu conheço também, eu já conhecia o livro, não tinha lido ainda, não, comprei, ainda não chegou, enfim, mas eu conhecia pelo Instagram também, né? Já seguia ela e tal. E a minha expectativa é essa, de a gente poder tocar em relação a isso, né? Porque a gente sempre, eu pelo menos, sempre fica aquela culpinha de que será que esse é o caminho mesmo, né? Todo mundo tem tanta falatório que será que eu tô sozinha nessa coisa do apego e será que eu tô criando certo? Enfim. Eu acho que como mãe a gente vive, né, um eterno aprendizado, assim. E hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu vi como eu errei com as minhas filhas, sabe? E o bom é que não repercutiu ainda numa coisa tão grave, como talvez, sei lá, uma delas tem 18, né, a outra tem 13. Que bebesse, usasse droga, né? Eu sempre trabalhei muito. E essa coisa que antigamente diziam que se tu desse comida e roupa, né, o resto estava tudo bem. E hoje a gente sabe que não, as crianças têm uma necessidade emocional que nós, como pais, precisamos suprir, né? E muitas vezes o que acontece é que aconteceu isso comigo. Talvez eu não conseguisse fazer a disponibilidade emocional que elas necessitavam enquanto bebê. Porque é um desgaste interno, né? Tu se doar para alguém ali e tá emocionalmente disponível. E é uma das coisas que me chamou a atenção numa das partes do livro, né? Sobre o estar bem para poder estar disponível para esse bebê. E às vezes a gente se vê naquele puerpério maluco, né? Eu digo que o meu primeiro puerpério durou uns 12 anos, porque eu nunca mais consegui sair daquilo ali. Mas a gente se supera muito pelos filhos. E eu tenho certeza, fazendo terapia esses tempos, a terapeuta falou assim, olha, nunca é tarde, né? Uma delas tem 13, a outra tem 18 anos. Nunca é tarde para a gente restabelecer um vínculo, ou melhorar um vínculo, ou estar emocionalmente disponível para os nossos filhos, né? Provavelmente, quando eu tive elas há trocentos anos atrás, eu não consegui dar o que elas precisavam. Mas hoje, né, mais madura, entendendo todo esse processo, eu consigo estar mais emocionalmente disponível para elas, que provavelmente naquela época eu não conseguiria. E eu fiz um resuminho aqui num PDF, eu vou compartilhar com vocês. Que daí fica bom para a gente ir acompanhando já a Fran. A Fran também é minha pacientinha. Oi, Fran. Deixa eu ver se ela entrou. Vou admitir ela. Tudo bem? Nós não começamos ainda, se tu quiser se apresentar. Ah, tá. Olá, então, boa tarde. Obrigada, Flávia. Eu sou a Francine, eu tinha te falado, eu não sou mãe ainda, sou psicóloga. Sou tentante, engravidante, então estou me estudando bastante sobre essa questão do vínculo, né? Sou gaúcha, sotaque forte, né? Sim. Mas eu moro aqui em Goiatuba, no interior de Goiás, vai fazer 5 anos. Então achei o máximo que eu vi no Instagram da Julieta que tu tinha começado esse grupo e eu tinha recém comprado o livro, então eu já li boa parte dele, não concluí ainda. Que bom, então você me ajuda, eu também não concluí. Esse livro, então, assim, eu nunca fiz clube do livro, é o primeiro, e eu achei que esse merecia, sabe? E talvez a gente consiga ecoar aí para que mais pessoas possam se juntar, né, a esse material. Então, assim, quem que é, né, a Julieta Franco? Então, ela foi mãe e nas dificuldades dela do dia a dia, ela se viu em questões aí que nós nos pegamos, né, todo dia. E ela era advogada e acabou depois sendo psicóloga, mãe. E esse livro quem me ajudem aí, né, eu não sei também tudo. É um resultado, acho que, da tese de mestrado dela, né, em desenvolvimento psicológico. Foi algo que ela começou a estudar ali, foi buscar respostas para
para as questões ali dela mesmo, da dificuldade de amamentação, questões de vínculo, e resultou nesse livro super bacana. Eu achei assim, de uma leitura muito boa, né? Não sei quem já abriu ele, ele não é, porque assim, vou te dizer, tem livro de psicólogo que eu desisto. Eu leio o prefácio, leio o primeiro capítulo e chega num ponto de entendimento que eu já não consigo mais. Quando entra nas teorias psicológicas mesmo, que é uma coisa que a gente não tem muito na faculdade, acaba desestimulando um pouco a leitura, né? Mas esse não, eu acho que ela fez de uma forma tão bacana e resumiu de uma forma tão legal, assim, e eu acho que é isso que aproxima e faz esse livro tão especial, né? É o fato de ela ter passado por tudo isso que a gente passou e ter procurado respostas, né? Tudo baseado em evidência científica, não é achismo, né? Ah, eu acho que, e é uma das coisas que a gente vê muito, né? O 880, ou dorme sozinho no quarto ou é cama compartilhada, ou dá chupeta e mamadeira, ou amamenta, sabe? Então, a gente precisa ver o que funciona para cada família. E sim, né? Levando, a gente sabe que o aleitamento materno é a melhor coisa para os nossos bebês. Às vezes, no início, a gente não consegue de primeira, mas conseguindo depois até o fim, e tudo isso vai... E só quem amamentou ou está amamentando sabe, né, a agrura que é. Tu tá disponível emocionalmente para amamentação, fisicamente, né? A questão da privação do sono. Então, acho que saiu um grande livro aí dessas questões todas da maternidade. Aqui na primeira parte do livro, quem não tem o livro, né, eu vou mostrar. Então, a primeira parte do livro fala um pouquinho sobre isso, sobre como que ela chegou nessas questões, né, como que ela estudou, como que foi crescendo. E todas as questões que ela teve pela falta de informação mesmo, questões dela com o próprio filho, questões dela com o marido. E eu achei bem bacana, tem algumas coisas que eu marquei aqui. Então, aqui na página 25, né, ela fala que ela é os livros delas, meus cursos. Ela na época, quando ela lançou o livro, ela era graduanda em psicologia, mestranda em desenvolvimento psicológico, dona de casa, e aí dona do perfil Recriar Julieta, né? E uma mãe que há mais de 5 anos enfrentou todo tipo de coisa que você pode imaginar para criar um filho com apego. E acreditem, esse período da minha vida de privação emocional tão intensa foi também um momento que me impulsionou às maiores guinadas. O momento em que comecei a faculdade de psicologia, que mudei o caminho e me superei como uma mulher profissional. Tudo isso para provar que se dedicar à infância dos nossos filhos não é abdicar da própria vida. Que cada escolha em prol deles vale cada gota de suor, vale a alma e o coração. Corresponde a uma transmutação. Aprendi que a vida é sobre entender contextos maiores, aproveitando as pedras no caminho para construir nosso próprio castelo. Nessa busca, às vezes fui pequena, às vezes fui grande. E sempre fui abalada antes de me tomar inabalável. Eu acho que isso, né, é o que todas nós, né, não tem como a gente ser forte o tempo inteiro, e a gente não precisa ser forte o tempo inteiro. Vai ter o momento do choro, vai ter o momento do querer desistir de tudo, da amamentação, de estar... É muito louco isso, né? É uma coisa assim que... E cada pessoa tem um limite. E aí eu me comparo de novo a ela, né? Eu não escrevi um livro com as minhas agruras da amamentação, eu simplesmente fui uma pessoa que eu desisti e tentei a via mais fácil. E hoje eu tento apoiar quem está perto, né? Para que tenha um entendimento maior que às vezes esse não é o caminho mais fácil, que é o desistir e pegar o caminho mais fácil, é o pior de todos. Mas foram 20 anos para descobrir isso. E aqui ela fala, estou aqui para lhe dar um atalho, um abraço, para mostrar que é possível ser mãe que cria com apego desmedido. Ser esposa, ser dona de casa, ser profissional, e que isso tudo também significa cuidar de si. Que não estamos abrindo mão da própria vida quanto fazemos pelo outro.
que tudo é questão de estratégia e de reformulação de como vemos a vida. Hoje em dia, não sou mais advogada, mas luto pela causa das crianças, pelas causas do meu filho. Luto para que esse poder do apego invada seu coração, sua vida e sua casa, como aconteceu por aqui. E acredito imensamente que depois de ler este livro, a sua transformação também será inevitável. Bacana, né? O que eu acho mais bacana é ela ter vivenciado tudo isso, né? Fran, tu que leu o livro, é uma coisa de se pensar, né? Nessa questão aí do... A gente sabe que tudo é uma eterna superação, mas a gente fraqueja, né? A gente é ser humano e... Com certeza. E aí, realmente, assim, a mãe, na verdade, para qualquer situação de vida que a gente está um pouco inseguro, começa a ouvir muita opinião, começa a ficar mais perdido ainda, né? Por exemplo, um caso, uma pessoa está separando, aí o vizinho fala que vai se arrepender, que vai ficar sozinha, a outra amiga fala que tem que separar mesmo e logo, e o outro fala que não sei o quê, então... socorro, né? Então, por um filho, o pediatra, que é a pessoa que a gente confia, né? Até no teu caso, assim, vai falar que é para desmamar logo, né? Que nem aconteceu ali no livro, que ela ficou... a gente lendo a situação dela, que ela chegou no carro e chorou, assim como ela nunca tinha chorado antes, porque o pediatra mandou desmamar, senão a criança ia ter problemas emocionais. Então, é viver com emoções à flor da pele, né? Não vai ter, e não vai ter certeza também, né? Ela foi buscar teorias, foi buscar embasamento, mas tem outras teorias que vão falar o contrário. Então, é a linha mais ou menos que ela conseguiu se apegar ali. Mas né? Não tem uma receita, assim, para seguir. Isso deixa a gente maluco, né? Acho que até o John Bowlby, que pesquisou e criou a teoria do apego, a gente tinha muito ainda questões relacionadas a quando a gente deixou de ser nômade e entrou para a agricultura, e da agricultura à revolução industrial, e nós precisávamos de mão de obra barata, e as crianças saíram daquele processo lúdico e precisavam entrar nesse mercado de trabalho. Só que para uma criança entrar e entender que ela precisa ficar 12 horas numa atividade repetitiva, eles precisavam de punição física. E para justificar que a punição física educava, se criou algumas teorias ali nos 1800, 1700 e pouco, 1800, e isso foi se repetindo, e não baseado em estudos científicos, né? Eram pessoas que faziam teorias, e aí que veio a teoria do desapego, né? Que a criança não precisaria contato, não precisaria conversa, que aonde adulto fala, a criança não comunica, e a criança não foi respeitada como um indivíduo, ela era mais um animal de carga, né? Que não tinha inteligência, não tinha necessidades, então era bem complicado. E quando entrou a Segunda Guerra Mundial, e que na Europa vários orfanatos receberam crianças de diversas idades órfãos, foi que as pesquisas começaram. Foi aí que a questão da teoria Pickler, Montessori, todas começaram a ver essa multidão de crianças sem pais, né? Como que elas funcionavam. E tem uma pesquisa muito antiga que eu não lembro de que ano que se avaliou, né? Se comparou crianças que recebiam comida, roupa, cuidado básico, banho, higiene, e crianças que recebiam, além disso, carinho, atenção, brincadeira, desenvolvimento. E foi visto que essas crianças que não tinham interação com outras crianças ou com outros adultos que não tinham carinho, elas se desenvolviam muito menos do que as crianças que tinham uma interação além do cuidado básico de higiene e alimentação. E a partir daí as pesquisas cada vez começaram mais, e aí o John Bowlby começou a pesquisar essas crianças, não exclusivamente as crianças de orfanato, né? A Montessori e a Pickler, que eu acho que foram mais isso aí, mas o John Bowlby, aqui que é um psicólogo, psiquiatra e psicanalista britânico, ele pesquisou e criou, né, a teoria do apego.
E é uma coisa muito louca, porque antigamente, a gente foi vendo aqui, eu até marquei algumas coisas aqui no livro da Julieta, que eu vou ler para vocês. Que daí já começa na parte 2, que é um pouquinho disso que eu falei para vocês, sobre por que os padrões sociais nos afastam dos nossos filhos, né? Primeiro porque dispensavam a importância da dedicação dos homens em relação aos filhos, né? Eles eram nessa questão toda mesmo de trabalhar fora e cuidar do sustento. Se achava que isso era suficiente para um ser humano pequeno se desenvolver. A questão mesmo de que cuidar das crianças e da casa era exclusividade das mulheres. Antigamente não se tinha um filho, se tinham vários filhos por várias questões, né? Muitos não sobreviviam. Então, até o 5º ano de vida, se tu tinha 10 filhos, muitas vezes iam sobreviver 3, 4. A gente chegou a ter uma mortalidade no mundo de 50% antes das vacinas. Então, também tem muito essa questão. Às vezes as pessoas não se apegavam porque não sabia se ia vingar a criança. Então, para vocês verem, e esse mundo não é muito distante, né? No início do século, 1900, a gente já vivia uma situação de mortalidade infantil dessa forma. E as mães, elas manifestavam carinho, mas o pai era aquele que ficava distante. E nessa época se achava que quanto mais rígida e autoritária a educação, melhor, né? Os castigos físicos e obediência absoluta eram chaves principais para educar as crianças. Em 1762, Rousseau foi o primeiro a observar o circuito de desvalorização das crianças e os cuidados reservados a elas. Então, para ver, não faz muito, faz 2 séculos, eu acho 3 séculos, né? Quando nasciam entre 21 mil bebês, 19 mil eram destinados a amas de leite. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver depois que a Julieta fala, o quanto a amamentação é importante para o vínculo. E que não é só dessa forma que a gente vai construir o vínculo, mas isso facilita muito, né, a questão. E... Flávia, desculpa, que página você está? Estou na 44. Obrigada. Eu vou falando e não vou falando, né? Aqui não, é que a bebê chorou, acho que eu me perdi aqui. Bem tranquilo. Na página 44, no 4º parágrafo. Que eles eram mais destinados a amas de leite, né? E que não era um consenso amamentar. Então, era sempre aquilo. As mulheres da alta sociedade, elas não amamentavam seus filhos, elas contratavam uma ama de leite, não se tinha pesquisas naquela época que mostravam a importância do leite materno, mas só que não tinha outro substituto. Então, nessa época, a gente não tinha fórmula infantil ainda. Então, não tinha outra forma de alimentar. Então, eles contratavam a ama de leite ao invés de ir na farmácia comprar uma lata de leite. E aí, quando a indústria faz o primeiro leite, que é o leite condensado, vocês imaginam, gente, que foi dado leite condensado para beber, ele não era para fazer doce. Então, a gente vê o quanto evoluiu. Vocês não são da época, mas tinha o Nedax, que foi o primórdio da fórmula infantil. Era uma fórmula baseada em maltodestrina. Era uma coisa assim, meio que tipo assim, um derivado do milho. Era uma coisa assim... E aí a coisa foi crescendo, a indústria foi pesquisando, né? Foi tudo até que a gente chegou a desvalorizar o leite materno de tanta forma, porque quem amamenta sabe o quão árduo é, né? É um trabalho full time com hora extra, não é uma coisa assim, tu prepara antes, e é o durante, o depois, aí quando tu tá terminando um pouquinho, já tá na hora de amamentar de novo. Então, só que naquela época, em 1700, não tinha opção. Ou era ama de leite, ou a própria mãe amamentava. Então, as pessoas pobres amamentavam seus filhos, e aquelas que tinham dinheiro contratavam a ama de leite, que era geralmente uma escrava, dependendo se o país era escravagista, ou eram mulheres de uma classe social mais baixa, que eram mucamas da casa ali, e acabavam amamentando seus próprios filhos e os filhos das outras mulheres, né? E aí ele continua dizendo aqui no último parágrafo da página 44. Um filho não interferia apenas na vida de casada da mãe,
mas também nos prazeres dela. Cuidar de uma criança não era divertido e muito menos chique. Então, numa sociedade, né, que era quase uma sociedade de castas aí, onde a mulher teria que estar pronta e participando, imagino eu, né, tipo aqueles filmes de época de encontros, chás e biscoitos e essas coisas que a gente hoje, que eu acho que ainda tem pessoas que fazem de uma forma diferente, né? Mas é porque eu acho que isso não era nem de propósito, era porque a gente não sabia, não tinha o conhecimento do quão importante era o contato, de quão importante é a amamentação. Não sei se vocês estão vendo, se vocês veem aquela série The Crown da Rainha Elizabeth, é no Netflix, e mostra assim o jeito dela, né? Uma pessoa super fechada, muito pouco. Ela tem 4 filhos, né? O príncipe Charlie, o príncipe Andrew, o Edward e a Anne. Muito pouco contato na infância. Ela participava do horário do banho das crianças e nem era ela que dava o banho. Então, tu vê tudo isso que causou, né? Olha o príncipe Charlie aí sempre apaixonado pela Camila Parker Bowles lá, que era, enfim. Então, tu vê que é importante mesmo estar junto, né? Aqui na página 45, ela fala daquilo mais ou menos que a gente conversou sobre a Revolução Industrial e a necessidade de mão de obra, né? E de manter as crianças em período repetitivo. Deixa eu ver, tem uma parte que eu marquei aqui. Eu vou ler essa página aqui que eu marquei algumas coisas aqui. Ó. Mais tarde, na Revolução Industrial, fomos massacrados por mais um reforço de que as mulheres precisavam ser recrutadas para aumentar a mão de obra nas indústrias. Creches foram criadas e uma semente sobre a insignificância do papel materno na vida de uma criança continuava sendo alimentada. Isso foi sendo construído, né? Então, para te tirar a mãe da situação de estar junto do seu bebê e para que ela não sinta a culpa de estar afastada, a gente precisa criar algo que faça com que ela se sinta bem para poder produzir de certa forma, né? Começou-se, então, um circuito que prevalece nos dias atuais de estímulo para a delegação dos cuidados reservados aos pais. Amas de leite passaram a se chamar babás, creches e escolas de período integral. E aqui eu sei, gente, que a nossa vida é completamente diferente de 3 séculos atrás, né? Hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho e a gente precisa viver com as leis que a gente tem, né? Nós temos um país onde a maior parte da população tem 4 meses de licença maternidade. Algumas empresas amigas, né? Aquelas empresas cidadãs têm 6 meses de licença maternidade. Nós não moramos num país como o Canadá, que tem 1 ano de licença maternidade, ou 2, e tanto o pai quanto a mãe podem se revezar nesse período de 1 ano, ou então países nórdicos, né, que também tem uma licença maternidade enorme. Então, eu não quero que vocês se sintam culpados aqui em relação a isso, porque na minha primeira gestação eu fiz 15 dias de licença maternidade. Óbvio que não amamentei, né? E na segunda, eu acho que eu fiz 2 ou 3 meses. Mas era aquela situação, né? Foi tudo meio de surpresa, não me programei. E muitas vezes a gente se vê aos 6 meses não querendo voltar, porque a gente teria que continuar, né? Vem a introdução alimentar, vem aquele bebezinho ainda ali. Se a gente pudesse ter uma licença, né? De 2 anos, acho que seria o ideal. Flávia, posso só fazer um comentário? Pode sim. Pode interromper a qualquer momento, gente, ó. Você falou em relação a essa culpabilização, né? Eu fiquei 6 meses de licença, o meu marido teve a oportunidade, por conta dessa empresa cidadã, ele chegou a ficar quase 2 meses em casa também, então, que muda muito para mim, mudou muito, foi muito bom. E essa questão desse desligamento, né? Você rompe esse momento com a criança, e nós aqui em casa nós nos organizamos e optamos para ela não ir para uma escola. E aí tem o julgamento também por esse lado, né? Da sociedade. Mas você não vai mandar, ela precisa, vai ficar muito grudada em você. E o quanto, acho que sempre a gente está nesse conflito, né? E foi nesse momento que o livro me acalmou muito, porque eu não queria que ela fosse, e ao mesmo tempo todo mundo falava que ela tinha que ir, porque vai ficar ruim para você não tem vida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E tem aquela questão também, ai, tadinha, mas você não vai mandar, ai, tadinha, mas você vai mandar.
Então, a gente tem sempre esse olhar do outro muito forte voltado para nós, mães, né? Mães e pais. E uma coisa que me marca é uma coisa que fala muito no livro, né? Como se apego demais fosse problema. Né? O teu filho saber que tu tá ali para ele, ser apegado a ti é um problema. Tenho ouvido muito isso. E aí mexe muito, né? E às vezes eu ouvi até assim, mas e se você ficar doente, precisa ir para o hospital? Aí eu falei, ela vai saber lidar se isso acontecer. É por isso que eu fortaleço. É calamidade, né? É por isso que eu fortaleço esse vínculo com ela. E é sempre esse olhar, né? Sim. De ser do apego negativo, né? Que é o que ela fala também. É muito complicado isso. Ainda bem que pessoas como ela, como a Julieta, trazem algo assim para nós, baseado para a gente se fortalecer, porque a única forma da gente se fortalecer é realmente ter informação de qualidade e não adianta bater de frente, né? É a gente respirar, fazer o sorrisinho de Mona Lisa e deixar passar, mas que gasto emocional e energético, né? Passar por esse momento. É muito difícil. Aí, continuando aqui no segundo parágrafo da página 45. Tentam nos convencer de que amamentar não é preciso, de que dormir junto não pode, de que segurar no colo deixa mal acostumado e mimado. Também tentam nos convencer de que a criança de menos de 3 anos precisa de escola para se desenvolver, para socializar, que creche em período integral é saudável. Não me entenda mal, não quero dizer que as mulheres não podem trabalhar fora de casa, que não podem ter a sua realização profissional. Ela fala que ela mesma busca isso, né? Mas precisamos pensar a respeito do contexto que inspiram nossas decisões. O que quero trazer é uma reflexão sobre uma visão antiga e enraizada e a relativização da importância dos cuidados parentais para bebês e crianças. Quero que você perceba quantos fatores sociais e históricos implícitos estão por trás de tudo que vivemos e sustentamos como ideal. Quantos mitos são criados para nos afastar do nosso instinto? Quanta pressa é colocada em nós pela sociedade que cobra que a gente se recupere logo e rápido após o nascimento dos nossos filhos. Mitos de que cuidados parentais personalizados não são importantes. E notem, é justamente por não estarmos autorizadas a nos entregar que nascem as primeiras distorções sobre ferramentas elementares do apego, como amamentação, sono do bebê, cama compartilhada, pós-parto, volta ao trabalho, desmame. Conta a vantagem quem volta ao peso rápido. Conta a vantagem quem tem um bebê que dorme a noite toda, que volta à vida de antes em um passe de mágica. Aí, continuando na página 46, e a nós que escolhemos olhar para nossos filhos de forma diferenciada, restam críticas de que exageramos nos cuidados com os filhos. Dizem que sofremos à toa. Essas mães que admitem que não conseguem se desvincular, que querem amamentar, que não querem tirar o bebê do colo, as que querem dormir junto, essas mães se tornam erradas. De repente, o errado vira certo e o certo vira errado. Ela, né, bota uma situação. Então, tu querer estar perto do teu filho, tu querer fazer a amamentação por um longo tempo. E aqui, lembrando que a gente fala em amamentação, mas eu falar como... Não entendam só a amamentação do peito, né? Entendam como o alimentar o teu filho no processo de amor, né? Pode ser de qualquer forma, com a mama ou de outra forma, né? O fato é que uma mulher que escolhe cuidar da família, que resolve cuidar da cria, que decide mergulhar nesse mundo de criar com apego, enfrenta muitas dificuldades. Enfrenta medos, culpa, muitas vezes enfrenta o abandono do marido e da sociedade. E o marido que não abandona e ajuda, muitas vezes sofre preconceito. Sem nem citar que fica em casa cuidando do filho e da casa enquanto a esposa trabalha fora. Tudo isso porque não foi dada ainda a real importância para a infância e para os primeiros anos de vida de uma pessoa. Porque as famílias não foram vistas como agentes de mudança social, de prevenção de doenças físicas, mentais, emocionais e como a base fundamental de uma pessoa e da própria sociedade. Aí eu vou pular um pouquinho aqui. Criar com apego não é moda, é emergência. Afinal de contas, são nossos filhos e o que temos de mais valioso na vida, não é mesmo?
O que vocês acham, meninas? Vou fechar minha sacada que o pessoal resolveu cortar ferro aqui. Era o que a gente estava conversando um pouco antes, né, Fábio? Essa questão aí da reversão de tudo. E aqui em casa nós optamos, né? Eu sou professora, meu marido é editor, então ele consegue trabalhar de casa. Então a opção, ele saiu do trabalho e ele que fica com ela no período da manhã. Agora eu tô em casa por conta da pandemia e tudo, mas é ele que cuida. Uhum. Então, existe essa crença também, né? Dessa questão quando ela fala do pai que não tem esse vínculo, né? Essa questão de social mesmo. Uhum. Então, aí tem sempre um olhar. Então, aqui em casa nós abrimos mão disso e é ele. E aí tantos, mas ele? Eu falei, exatamente, é ele que vai ficar, porque dentro da nossa relação, dentro da nossa vida, o que encaixou perfeitamente foi isso. E ela tá com o pai dela. Sim. Então, acho que não tem ninguém melhor para ficar do que o pai dela. Mas as críticas sempre vêm independente da situação. E aí é isso que, pelo menos para mim, pegava muito, né? Poxa, será que eu tô errando em qualquer escolha? Se eu tivesse no caminho contrário, né? Eu tô na contramão. Porque eu é a diferentona, né? E aí pegou muito. E aí nós cada vez mais fomos buscando para ter certeza do que a gente estava fazendo é o certo para ela. Crendo sempre que o que a gente escolhe é o melhor, né? Sim. Dos nossos filhos. Eu não tive a participação do pai das minhas filhas ativamente. Eu me divorciei quando a mais velha tinha 5 anos e eu as criei praticamente sozinha. E tem o lado bom e o lado ruim de tudo isso, né? Quando tu cria sozinha, de certa forma, tu consegue colocar aquilo que tu acredita mais em prática. Mas o grande problema, no caso hoje, que eu enfrentei e que ainda enfrento, é quando as pessoas pensam diferente. No meu caso, eu acredito na criação com apego. No caso dele, ele acha que o castigo físico e que tem que punir, e que essas coisas. Então, acaba dando choque. E aí eu percebi que a teoria do apego funciona, não é que funciona porque ela seja um método, né? Não é isso. Mas hoje, infelizmente, as meninas, a Ana Laura, minha filha mais velha, ela faz 3 anos que não vai ver o pai. Ela simplesmente se desconectou, porque a última vez que ela foi, eu acho que ela tinha 13 anos e ele simplesmente não conseguiu se comunicar com ela, nessa forma de achar que tinha que ter essa forma que a gente sabe que nós fomos criados, né, que não tem vez, que tinha que ficar quieta, que ela não podia dar a opinião dela, e aí eles se afastaram. E eu penso que hoje essa geração, se a gente não tiver o olhar emocional e a inteligência emocional desenvolvida como pais, eles vão se afastar de nós. E eu acho que nenhuma mãe, nenhum pai quer um filho distante, né? A gente quer... Eu sempre falo assim, eu crio as minhas filhas para que quando elas venham para o Natal, quando elas tiverem a vida adulta, elas venham porque estão com saudade de mim, não venham com aquela obrigação. Ai, meu Deus, que saco ter que ir para o Natal lá na mãe, tipo, naquela cobrança que às vezes a gente sente quando vai para o Natal em família, tem aquela tia que faz aquele monte de comentário asqueroso e tu já sabe que vai estar aquela tensão no Natal. Eu quero criá-las de um jeito que elas voltem para casa. Nossa, que saudade da mãe, que vontade de comer aquele feijãozinho. Ai, sabe, deitar junto, veinha. Essas coisas assim que eu imagino quando eu for mais velha, né? Elas tiverem a vida adulta. Claro que para vocês ainda vai ter um período muito longo, né? Para vocês pensarem nessas coisas mais adiante, mas eu acho que tudo isso que a gente quer, né? Mas muitas vezes criar um filho sozinho acaba sendo a opção de muitas mulheres, né? Porque o parceiro, mesmo não digo nem sendo divorciada, muitas vezes a mulher é casada, mas ela está sozinha nessa jornada, porque o marido ainda tem um comportamento, né? De achar que ele tem que prover e não ajudar, não dividir, né? E relacionamento e criação dos filhos é uma coisa muito difícil, né? É uma coisa muito doida. Uma coisa que eu queria comentar, essa questão ali que a gente falou dos falatórios, das opiniões,
que me chocou assim bastante, que não é assim, às vezes pessoas muito de fora assim, é nossa própria família, sabe? Tipo, até esses dias aí, meu pai, mas ele não tá grande demais para estar no peito, né? A minha mãe e minha irmã ficaram insistindo na mamadeira, na chupeta e tal, assim, não é nem gente total de fora da família, assim, é gente bem próxima, né? Eu acho que E, esses claro, são não os é que por mais mal. dói, né, Nádia? Esses Não é, comentários são os que mais machucam. não é por mal, a gente sabe que não é por mal, mas assim, Mas dói igual. é o que tu falou, dói, né? É o que mais dói mesmo, porque quem é de fora pra gente às vezes nem, né? Mas a opinião de quem é assim bem próximo machuca mais, com certeza. Ah, nem me fala. Esses tempos tava, a Ana Laura tá nessa coisa de decidir o que vai fazer no vestibular, só que ela entrou muito cedo no colégio, então ela vai terminar com 17 anos. E eu falei no grupo das minhas irmãs que eu não queria que ela fizesse vestibular no final do ano, que eu achava ela muito imatura, ainda mais se ela fosse escolher uma área da saúde, eu preferia que ela ficasse mais um ano em casa e fizesse com 18 para 19 a faculdade. E aí vem, né, daquela pessoa que tu mais confia, que tu tá abrindo teu coração, que vive ali. Ah, mas tu vai criar uma inútil. Não vai servir para nada essa tua filha. Imagina que mãe que quer ouvir que quando tu toma uma escolha, que a tua filha vai ser uma inútil, né? Eu vejo eu que entrei com 18 anos na faculdade, minha nossa, eu era uma criança, mas 18 anos, há 30 anos atrás, são os novos 30 de hoje. Né? Não, a maturidade é completamente diferente e a gente precisa ter uma maturidade para levar a sério a faculdade, né? Para conseguir estudar sozinho é uma construção de conhecimento completamente avessa do colégio, que a matéria é dada, tu só precisa fazer a prova. Então, realmente, às vezes as críticas mais dolorosas são daquelas pessoas que deveriam estar nos apoiando, né? Como se fizesse diferença ela fazer vestibular com 18 ou 19 anos, né? Para um mundo inteiro de vida aí de 70 anos pela frente. E daí na página 47, ela fala assim, reavaliando o contexto histórico atual, né? Segundo estudos realizados, então, pelo cientista John Bowlby, os primeiros cuidados que os pais ou cuidadores dedicam a uma criança, e aí eu acho bacana ela botar aqui cuidadores, porque a rede de apoio que está em cuidado direto com a criança precisa estar em acordo, né? Não pode o pai e a mãe criarem ali com apego, socorrer, dar o colo, e aí vão trabalhar, a rede de apoio faz todo o complexo diferenciado, né? De deixar chorar, não pegar no colo, fazer coisas, né? Que a gente nem imagina. Dedicam a uma criança tem fator determinante para a sua saúde física, mental e emocional, sendo capazes de influenciar todas as futuras relações que essa criança formará ao longo da vida e o estilo de vida que ela terá. Esses estudos compõem a teoria do apego. Você já deve ter ouvido falar sobre o tal de apego inúmeras vezes e talvez não tenha compreensão exata do que realmente significa criar com apego. E aí ela fala que o livro, né, sobre isso, então são mais de 100 anos que a teoria do apego se desenrola, provando a relevância elementar dos primeiros cuidados e do contato físico, mostrando o efeito catastrófico da privação do apego por um cuidador principal. Sentimos medo de criar pessoas dependentes e inseguras, por isso economizamos amor e nos desconectamos de nós e de nossos filhos. A ciência por trás da teoria do apego vem nos despertar para o que verdadeiramente importa. E vou mostrar a vocês essa nova visão de mundo e amor. Aí eu ressaltei aqui para vocês o que é o vínculo, né? Que é o que ela... Daí na página 48 ela continua, né? Que a palavra-chave da teoria do apego é o vínculo. E o vínculo vai ser criado, né, pela disponibilidade. Me ajuda aí, Francine. Tu vai ter o bebê e o cuidador principal, né? Pode ser a mãe, que já facilita. Tem uma coisa bem para frente depois que é bem bacana. Então, o contato físico, o olho no olho, o estar junto, o estar disponível emocionalmente para quando aquele bebê solicita, né? E ele vai solicitar através do choro. Tu está disponível
e acalentar, isso vai criando um vínculo, né? E esse cuidador principal, ele depois vai ser a figura do vínculo. E aí o bebê e a figura de vínculo, a interação entre os dois, cria a base segura, que é um triângulo aí, porque às vezes tu tem um vínculo, e isso acontece, e aconteceu comigo muitas vezes, eu acho que acontece, só que tu não está emocionalmente disponível para aquele bebê, né? Então, tu criou o vínculo, ele sabe quem tu é, só que a hora que ele chora, tu deixa chorando. E aí entra muito aquelas questões do treinamento de sono. A criança se machuca e tu diz assim, para de chorar, isso é frescura. E aí tu é o vínculo, mas tu não é a base segura. E eu acho que o grande problema hoje, né, e que foi na nossa geração, na minha principalmente, vocês são 10 anos mais novos do que eu, pelo menos, que na minha geração a gente tinha o vínculo, mas aquela figura de vínculo não era uma base segura, porque ela não continha emocionalmente aquela criança imatura emocionalmente, que se apresentava com medo, insegura. Eu lembro da minha infância, eu tinha muito pesadelo entre 8 e 12 anos, assim. E eu tinha pesadelo e eu ia para o quarto dos meus pais. Quando eu ia para o lado da minha mãe, a minha mãe mandava eu voltar para o quarto. E era assim, horrível, né? Eu não conseguia dormir. E quando eu ia para o lado do meu pai, o meu pai dizia, vem para a cama. Daí ele botava a minha mãe mais para lá e eu ficava com eles ali. E o vínculo que eu tenho com o meu pai, de amor e de conexão e de preocupação, é completamente diferente. Eu amo os dois. Mas aquele coração aquecido, que eu digo, quando tu pensa que aquece o coração, é mais com ele. E quando eu me lembrei disso, quando ela falou de base segura. Não é que a minha mãe não tenha sido, mas não foi, talvez, em tantos momentos, né? E se eu pensar na minha infância, eu lembro de muitos momentos com o meu pai. E não lembro de momentos com ela. Então, não adianta ser só figura de apego. A criança vai se apegar, né? Ela está contigo o tempo inteiro ali. Mas a gente precisa, além disso, ser a base segura. E é isso que vai fazer a transformação dos nossos filhos. É ser a base segura. É saber que ele não é um navio à deriva, né? Que ele pode aportar ali, que tu vai estar esperando. Então, isso é muito bacana dela, assim. Profundo, né? Me ajudem aí, gente. Sim, é muito profundo e é muito importante. E hoje a gente tem os reflexos de tudo isso, né? Tem uma linha que é baseada na teoria do apego de Bowlby, que ela chama terapia do esquema. E quando não tem quando não é atendida essa necessidade de apego, vamos pensar, né, de vínculo seguro, de afeto, não é assim, eu amo meu filho, é demonstrar para ele, podem existir diversos reflexos que vão aparecer lá na vida adulta, de desconfiança, a pessoa não consegue se vincular lá com os outros, né? Não consegue confiar no cônjuge, não consegue confiar em amigos, né? De abandono, de achar às vezes que as pessoas não vão estar ali sempre, de privação emocional, de eu não me abrir por achar que os outros não vão se importar comigo, de vergonha, de eu me achar menos porque eu não me senti parte daquele grupo, e de isolamento social. Então, eu sempre me acho diferente, porque aquela família ali não me acolheu, não fez eu me sentir parte, que nem assim, nós estamos no restaurante, mas o meu filhinho gosta do parquinho, ou gosta do desenho, então quando eu incluo, a criança se sente parte daquela família, né? E tem uma parte que é bem dura, que fala assim, que para a criança é muito difícil ela pensar que o pai dela e a mãe dela são ruins, porque não estão fazendo a parte deles. Então, ela começa a pensar que ela é defeituosa, por isso ela não está merecendo o amor dos pais. Porque se ela pensar que os pais são ruins, ainda ela vai afastar eles, né? Então, ela começa a atribuir para ela coisas que vão marcar a vida inteira, né? E aí, lá no processo terapêutico de uma vida adulta, que ela vai se dar conta, ou talvez olhar para isso de uma forma diferente, para tudo que ela sente, ela conseguir nomear.
Então, é muito, muito, muito profundo, né? É muito profundo, né? E nós que somos do Rio Grande do Sul, né? Essa tragédia que foi aí essa semana, tu ter uma pessoa morta em 5 minutos num supermercado e não ter uma pessoa que impediu esse ataque, né? Independente que fosse um ladrão. A gente tem leis, a gente tem prisões, juiz, né? A gente não vive num mundo hoje dessa coisa, né? De olho por olho, dente por dente. Mas quanto isso é reflexo da criação que nós recebemos e dos nossos filhos, dos nossos preconceitos, das nossas faltas, né? E vendo o vídeo, eu fiquei chocada, assim. Eu vou te dizer que eu fico tão chocada que eu levo uns 15 dias para conseguir emitir uma opinião sobre algo assim. Então, nós temos aí uma geração, né? No mundo inteiro, e eu penso que é um reflexo do mundo, a gente tem países destruídos por conflitos internos de violência, né? A gente tem tráfico de mulheres, tráfico de crianças, e não adianta, vai ter que ser uma construção de gerações para que a gente consiga mudar o mundo, mas é mudando o mundo dentro de casa mesmo, né? Que uma criança que se sente amada, ela vai propagar amor, ela não vai propagar ódio. Agora, uma criança que se sente, né, perdida, rachada, e que foi criada no meio do... Eu, às vezes, acho, né, que tanto o ódio quanto a indiferença, eles têm um poder destruidor igual, sabe? A criança que vive na violência e que vive na indiferença, elas são tão atingidas quanto, sabe? Ah, mas eu nunca bati, eu nunca fiz nada, mas tu também nunca teve emocionalmente disposto, tu nunca deu um abraço. Então, a indiferença eu acho que é tão ruim quanto o tudo, né? E aí, na teoria do apego, né, as principais conclusões, está na página 49, do John Bowlby, né, dos estudos dele, foi que o contato físico está diretamente relacionado com a saúde mental. O primeiro ano de vida é o mais importante. É necessário um cuidador direto e atento para os primeiros cuidados do bebê e a formação de vínculo entre eles. As futuras relações serão espelho dessa primeira relação com esse primeiro cuidador. Dependendo das traumatizações relativas a separações prolongadas ou circunstâncias de negligências nos cuidados com o bebê, poderão acontecer danos no seu desenvolvimento emocional e físico. A saúde mental dos pais é de suma importância no trato com o bebê ou a criança. A saúde mental dos pais está diretamente relacionado com o que esses pais receberam de seus próprios pais quando eram crianças. Olha como isso é profundo, né? E isso aqui é uma coisa que uma coisa que me remete muito mesmo à minha infância, como a minha mãe foi comigo, né? A minha mãe sempre trabalhou muito e poucos momentos juntos, e eu meio que repeti esse ciclo com minhas filhas no início, trabalhando um monte também. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado e autoconhecimento mesmo, né? Os efeitos da privação, especialmente quando físicos, alteração da estrutura cerebral, por exemplo, podem ser irreversíveis. Dentro de um contexto psicológico, pode ser feito um trabalho emocional para resgatar as crianças de seus transtornos e traumas. A família é a base para evitar e reverter processos traumáticos e relações de apego inseguro. O trabalho de autoconhecimento e fortalecimento parental é a grande chave para todo o processo do apego seguro. E aí a gente, eu lendo esse livro, fico muito feliz por algum lado, mas eu me sinto também muito, minha nossa, será que o que eu fiz pobre da minha filha, sabe? Tipo assim. Aí, continuando aqui na página 50, posteriormente, uma pesquisadora e psicóloga do desenvolvimento chamada Mary Ainsworth reforçou e complementou os conceitos básicos da teoria do apego, que introduziram o conceito de base segura, além de classificar o que seriam os tipos de apego. Todos os estudos chegaram às mesmas conclusões. Bebês e crianças que formam esse vínculo de forma satisfatória com seus cuidadores se transformam em adultos seguros
independentes e fortalecidos, com saúde emocional estabelecida, inclusive em obras, né, que aqui é um comentário da Julieta, inclusive, né, em obras que ela leu para complementar os estudos, né, que daí entra uma escritora, Renée Spitz, que estudou, né, detalhadamente o primeiro ano de vida, e o Winnicott, autor responsável pela tese do desenvolvimento emocional, que também concordam com essa questão. Filhos criados com apego são crianças que se desenvolvem melhor e atingem níveis amplos de independência mais rápido, de forma mais potente, são crianças dotadas de um alto valor pessoal, com uma criatividade e uma inteligência emocional que permitem estabelecer relações sociais futuras de qualidade. Tornam-se pessoas que conseguem contribuir, dar, justamente porque receberam. E é o pessoal fala muito isso, né? Tu só dá aquilo que tu recebeu, né? Uma pessoa dá amor conhecendo amor. É muito difícil, eu vejo nesses meus 20 anos aí de pediatria, o ciclo, e a gente vê, né, filmes e tudo, a gente vê uma pessoa que consegue sair daquele ciclo de violência e se torna uma pessoa completamente oposto do que os pais foram. Mas isso é uma quantidade muito pequena, né? A maioria tende a perpetuar aquele ciclo de violência e humilhação que sofreu na infância, com o próprio cônjuge, filhos, né? E relações interpessoais aí. E é o que a gente vê, né? Imagino que... Nós somos os filhos dessa geração, né, Flávia? Então, por isso a gente se sente tão sozinho quando a gente está querendo fazer esse processo de mudança na criação dos nossos filhos, né? Por isso que a gente é tão julgado até, digamos assim, porque fazer esse movimento é algo muito difícil para quem nem conhece o que é Sim. criado dessa forma, né? Eu vejo muito isso, assim, com pessoas próximas a mim, que ainda não estão num processo de se ver, né, de se enxergar, e às vezes tu se irrita, né? Tipo, meu Deus, mas por que ele tá pensando dessa forma? Por que ele tá agindo dessa forma? Mas se tu parar para pensar o que essa pessoa teve na infância dela, sabe? Uhum. Aí é de tu acolher essa pessoa também, né? Sim. Então é uma coisa muito maior do que a gente imagina até na hora que tá fazendo esse movimento. Com a idade, vem, eu acho que a diminuição do julgamento, de certa forma, né? Quando eu comecei a trabalhar, porque a Universidade Federal ela está inserida no Sistema Único de Saúde, né? O Hospital Universitário também. Então, né, eu, branca, privilegiada, na Faculdade Federal, mas porque eu fiz um ano de cursinho, né? Meu pai pagou o cursinho, eu pude entrar. Naquela época não tinha cotas, então os colegas negros que a gente tinha era um intercâmbio que a Universidade de Santa Maria tinha com a África, com a Angola, se eu não me engano. E eu não tinha empatia nenhuma de entender que as pessoas têm uma carga, né? Aquilo que tu tá vendo não é nem 5%, aquilo que, né, que chegou no consultório ali não é 5% daquela pessoa, né? Às vezes é 1% do que aquela pessoa vive. Mas com o passar dos anos e com as cabeçadas e com as minhas próprias vivências, né, como mãe, como ser humano, enfim, eu acho que a empatia vai chegando mais, né, para pessoas assim que, ou não, né, tem pessoa que não tem empatia nunca e vai seguir. E hoje eu procuro não julgar tanto ou com tanta severidade quando eu julgava no passado, porque realmente só quem veste aquela roupa sabe se está apertada, se está folgada. É muito complicado hoje a gente julgar uma família, né? Assim como julgar uma mãe que não amamentou ou que não conseguiu amamentar, ou uma mãe que faz cama compartilhada, ou a mãe, enfim, né? E quer queira, quer não, hoje é tudo em cima da mãe. A gente sabe que o filho é do casal, né? Independente se o casal for hétero ou homo afetivo, mas sempre tem uma figura principal que é a cobrança de tudo ali. E é nesse sentido que eu sempre falo para os pais. Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde o papel do homem ele é favorecido, então o pai ele precisa ser o escudo protetor dessa mãe, né? Principalmente na criação com apego.
ele tem que estar em sintonia com a mulher para poder desenvolver junto, e quando alguém fizer a crítica, que isso é ruim, que vai deixar mimado, ele já começar a pegar a dianteira, mas a gente sabe que existem personalidades e personalidades. Às vezes a pessoa consegue fazer essa barreira, outras vezes ela prefere não entrar em discussão, porque é o melhor, né? Quanto mais a gente evitar o atrito, melhor. Mas o casal, ele precisa estar muito em sintonia, porque senão realmente a dúvida e o medo e a culpa de criar um imprestável, né, é muito grande, assim. E aí, aqui na página 53, né, falando o que é o apego, então, são as necessidades básicas, a saúde emocional dos pais, conexão, empatia, doação, entrega, contato físico, olho no olho, colo, instinto, fusão, identificação, alto grau de adaptabilidade, holding, ambiente favorável, tempo, presença, mãe, pai, cuidadores, rede de apoio, respeito, contribuição, favorecimento. E ela não deixou uma ordem específica de o que é mais importante, mas que tudo isso vai estar, né, na criação com apego. E aí ela segue dizendo que o apego é uma necessidade básica. Antes de mais nada, quero que você entenda que o apego não diz respeito a um sentimento. Não é o mesmo que dizer eu amo e tenho carinho pelo meu filho. É um comportamento que impulsiona os bebês e as crianças a suprirem a necessidade de estabelecerem contato, manterem proximidade e estabelecerem o vínculo com o cuidador principal. E o meio que encontramos para exercê-lo é pelo comportamento do apego, um componente inato do ser humano. E aí eu vou pular uma parte aqui que foi só mais uma explicação do John Bowlby, daí no final da página 54, ela fala de um cientista chamado Harlow, citado amplamente por Bowlby, confirmou essa premissa, né, em macacos e disponibilizou 2 modelos de mãe. Vocês já viram esse vídeo do Harlow? Eu vou ver se eu acho aqui para passar para vocês. Eu até tinha separado para fazer isso. O que ele fez, o Harlow? Ele fez uma mãe que dá mamar, eram macacos. Aí ele fez um boneco espinhoso com uma mamadeira e fez um boneco felpudinho, que não dava mamar. Então, eram 2 bonequinhos. Um tipo de arame, com uma mamadeirinha no meio, que o macaquinho podia lá e mamar. E outro que era um pano felpudinho. Para vocês verem como o contato e o colo é importante. O macaquinho mamava no de arame, mas ele dormia agarrado no pano fofinho, no boneco de pano fofinho. Então, para te ver que a alimentação não cria o vínculo. Então, tu pode até amamentar o teu filho, mas se tu não se mostrar emocionalmente disponível, esse vínculo e essa figura de apego não vai se consolidar. Então, ele nos mostrou isso, que não importa o quão necessidade básica tu é, tu precisa mostrar o acolhimento, né, para essa criança. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet, peraí. Deixa eu ver aqui. Há 4 minutos, vocês querem ver? Não é muito. Estão vendo? Não. Peraí. Peraí, deixa eu dar um... Vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Aqui. Esse é o videozinho do Harlow que ela fala. Estão vendo? Só tá sem áudio para nós. Sim, só tá. E agora? Tem áudio? Acho que não. Não, sem áudio.
Tem uma opção quando tu compartilha que ele tem que tem que marcar ali, compartilhar Ah, com tá. áudio. Peraí, então eu vou parar o vídeo. Mas eu acho que vai dar para ver mais ou menos a cena, se não foi o. Deixa eu ver se eu acho um dublado, legendado. Não estão, né? Não. Behavior throughout life. E agora? Tá, vou botar Harlow o vídeo. designs Conquest. The search for new knowledge about our universe, our world, and ourselves. This monkey is an orphan, separated from his mother since the day of his birth. Literally, his life hangs by a thread, a soft cheesecloth pad that is his only companion, his only comfort. Once a day, the pad is removed for cleaning. This is the laboratory of psychologist Harry Harlow. Troubled, distressed, permanently deprived. He is studying monkeys to better understand human relationships. Olha, chupando o He may dedinho. die for want of love. Harlow believes he can use science to study love. With a series of pioneering experiments, he explores territory where few scientists have Vocês ventured. querem que bote dublado? Eu procuro. Harlow gente. said that there was such a thing as a science of love, for example, that love, the kind of intimacy that characterized relationships between mothers and infants, although in his case he studied monkeys, could be the object of science, that you literally could move love into a laboratory, put it under a microscope. Harlow is studying love because he believes it makes an indelible impact on a young life. The relationship between a mother and her child, what Harlow calls our earliest social environment, could hold the key to explaining behavior throughout life. Harlow designs a set of ingenious experiments. He raises a baby monkey, allowing it to choose between two surrogate mothers, a wire mother that feeds it, and a cloth mother that doesn't. A cloth mother that Harlow thinks might provide something else, comfort and love. Here's baby 106, weaned on a wire mother. He's going to the wire mother. But this infant quickly runs to the cloth mother, where he will stay for the next 18 hours cuddling. In Harlow's mind, choosing nurturing over sustenance. In another experiment, Harlow creates a fearful situation. Whom does the infant turn to now? Let's find out what his reactions to his mother are when we frighten him. He's scared, all right. And he does what any child will do in a similar situation. He was running to his mother, to touch her, to drive away his fear. To Harlow, there is something about the experience of comfort and love, even more than food, that seems crucial to all these monkeys. But what happens when the infant is raised alone, without any mother at all, wire or cloth? In this situation, the orphan monkey stays alone. He won't even go to the cloth mother when frightened, but retreats into his own world.
Harlow believes he has shown how want of love can damage an infant for life. And he worries the same is true for people. What comes through loud and clear in Harry Harlow's experiment was that early experience and the environment were crucial to the healthy development of the infant child. And that in a sense, if you messed up, if the right kind of maternal presence was not there during the critical years, then that infant might grow up to be an adult incapable of forming healthy relationships with other kinds of people. Vocês viram essa última parte aí, ela falando que aquela última parte foi da criança que não experienciou o apego ali, né, com aquele do... Newborn rhesus monkeys will grow. Vou tirar aqui. Que ele se fica, é aquilo que a gente fala do desapego aprendido, né? A criança teve uma quebra ali, ele não conhece a questão do apego, da proximidade, e numa situação de medo, de estresse, que ele precisaria do adulto, de vínculo, para aconchego, ele fica, o macaquinho fica sozinho naquela posição ali, e que isso depois repercute, é o que a gente vê, né? Crianças que vivem em ambiente de indiferença, que elas só contam com elas mesmas. E aí, na vida adulta, ela não vai ter como ter um relacionamento saudável consigo mesma e com o outro, porque realmente ela não vivenciou o amor, né? E as experiências positivas do apego, do contato. Vou mudar a tela aqui. Então, a gente vê que o apego não é só uma teoria da moda que descobriram agora, né? A gente já tá, eu acho que aquele vídeo ali deve ser dos anos 50. Imagina, faz mais de 70 anos. É a mesma coisa do que começou, né? O parto humanizado. Não é uma coisa de agora. Michel Odente começou a falar sobre precisamos modificar, né, a forma de nascer na década de 70. Só que a difusão do conhecimento na década de 50 e 70 era muito lento. Hoje a rede social aproximou o conhecimento e difundiu isso, que eu acho sensacional da internet, assim. Então, aqui, seguindo, né, nesse capítulo, o que é, na página 57, o que é o comportamento do apego? Esse gráfico eu tirei aqui, ó, do livro da própria Julieta. Então, o bebê, ele tem, né, a necessidade do contato físico, além do alimentar, é onde ele se sente aconchegado, é onde ele se sente reconhecido. Se cria um comportamento de apego entre o bebê e o cuidador, que é a figura do apego, aquela que está mais em contatinho com ele ali. E em momentos de alarde, né, quando ele vai pedir ajuda, se ele se sentir inseguro, ou pela própria necessidade. O bebê não está se sentindo seguro, mas ele quer estar junto. Que a gente vê muito nesses primeiros 4 meses que o bebê, e depois a Julieta fala também. Então, ele vai chorar, ele vai balbuciar, pode chamar a mãe quando começar a falar, né? Sorrir, se locomover quando começa a caminhar. Vai procurar o colo e aí ele regula o aparelho psíquico estabelecido pelo vínculo. E isso é uma construção. Não é uma coisa que acontece, né? Simples, é uma construção diária. O bebê necessitou, você atendeu. Vínculo. Titi. Você, né? A criança solicitou, você atendeu, acolheu. Titi. Esse vínculo vai se espessando. Se era uma teia de aranha, vira como é que é aquelas grelhos de ferro? Como é que fala? Grilhão de ferro. E é isso que a gente está tentando construir nesses primeiros 3 anos aí. Né, a ajudar nossos filhos na regulação psíquica, para que eles possam estar depois se sentindo independentemente fortes e valorados, né, dentro de si mesmos. Aí ela fala aqui, ó, que o comportamento do apego é ativado prioritariamente em situações que representem algum tipo de perigo ou ambientes estranhos, sempre com o intuito de aproximar da figura de apego e manter o contato físico. Falar de comportamento é falar que você consegue ver se manifestando. Então, quando falo de comportamento de apego, estou tentando mostrar quais formas o bebê ou a criança usa para alcançar o objetivo de estar perto do cuidador principal.
Dessa forma, dependendo da idade, esse pedido de ajuda do bebê será expressado de formas diversas. Inicialmente, manifesta-se pelo choro, depois por balbucios, barulhos diversos, sorrisos. Depois, quando aprende a falar, passa a chamar a mãe ou o cuidador, né? Pode ser o vovó, pode ser o pai. E depois que aprende a engatinhar ou andar, ele passa a ir ao encontro da figura de apego. E é o que a gente vê bastante quando as crianças estão maiores, que chega um estranho na sala, ele vai correndo para onde está a mãe, né? Geralmente. O contato físico tem como objetivo máximo cessar desconfortos diversos, inclusive e principalmente a necessidade básica de apego. Tudo se resolve com a proximidade com o cuidador, que contribui para que processos bioquímicos se mantenham regulares e áreas cerebrais importantes possam se desenvolver. Sim, os motivos das necessidades de contato físico podem ter razões implícitas, como cansaço, fome, frio, doença, dor, mãe ausente e ou ambientes estranhos. Mas observem, o objetivo máximo e prioritário do comportamento de apego é contribuir para que os processos regulatórios precários no início da vida aconteçam com o pele a pele da figura de apego. Devido a essa imaturidade emocional, vai servir para que a criança se regule. Deixa eu ver aqui, quem é que mandou? Ah, deixa eu ver. Estão me ouvindo? Não. Então? Sim. É que o Francisco não está, vamos ver. Alguém pode ajudar? Vamos ver. Ver se ajuda. A repetição desse circuito de alarde e atendimento da necessidade do bebê pelo cuidador por meio do contato físico é o que favorece o estabelecimento da figura de apego. Quanto mais esse bebê e essa criança são atendidos por um cuidador específico, mais essa pessoa vai se tornando a figura de apego para ela. A pessoa responsável pela confiança construída por meio de atendimento de cada necessidade e pela repetição do contato físico. Por isso que, às vezes, muitas vezes, numa família que tem avós próximos ou morando na mesma casa, pode ser que a figura de apego não seja a mãe, dependendo se a mãe trabalha muito fora ou não faz esse processo do aconchego, a gente vê muitas figuras de apego que são as avós, né? E elas são, muitas vezes, o principal questão ali. E aqui nessa parte é bem importante a gente... Deixa eu só ver aqui. Aqui a gente tem um grande quesito que até a Fran pode me ajudar bastante nessa parte psicológica que eu conheço muito pouco. Mas eu sei que esses circuitos, depende de como tu reagir a determinada situação na infância, tu vai encher teu cérebro com endorfina, ou com dopamina, ou com hormônios, né, do estresse, ou com hormônios do bem-estar. A criança que vive no estresse demais, né, que não é atendida na sua necessidade, que vive o tempo inteiro numa situação sem vínculo, sem apego, ela vai estar com o cérebro dela encharcado de hormônios do estresse. E ela vai tender na vida adulta a procurar situações em que o cérebro dela fique inundado de estresse. E aí são aquelas pessoas que não conseguem ter uma relação harmoniosa com ela, nem com o companheiro, né? Ela não consegue romper esse ciclo vicioso, porque, na verdade, o cérebro fica viciado nesses hormônios que ela experienciou na infância. Agora, se tu consegue, para o teu bebê, experienciar amor, apego, confiança, atendimento, amparo, tu vai liberar para o cérebro desse bebê serotonina, endorfina, vai ter um baixo nível de cortisol
E na vida adulta ele vai tender a procurar situações que nutram ele de endorfina, desses tipos de coisas. Tem teorias assim, né, Fran? Me ajuda aí. Agora que eu vi que o microfone estava desligado. Mas tem sim, é que nem quando a gente fala da atração, assim, eu só me sinto atraída por pessoas que me traem, né? Porque aquilo ali, aquele ambiente, mesmo ele sendo nocivo, né? Mesmo eu sabendo que tá errado, que tá ruim, eu vou tender a ir para onde eu conheço, né? Então, o caminho fácil é eu repetir o que me dá, de certa forma, é mais confortável, porque eu já conheço. E aí eu ir para uma relação mais saudável exige muito de mim, né? Esse desconhecido, ele me assusta. Então, por isso que às vezes as pessoas, eu só sinto atração por aquilo. Sim, que aquilo ali vai ao encontro dos teus esquemas, né? Ou, às vezes, também a questão dos hormônios que tu já aprendeu que aquelas situações elas vão te dar prazer ou vão te dar conforto, né, de certa forma. Então, e acaba não sendo uma escolha, é que o cérebro foi treinado a ter um ambiente de estresse. Então a gente acaba procurando viver um ambiente de estresse para poder estar de acordo com o que nós vivemos na infância. Então, para ver como é importante a gente encher o cérebro dos nossos filhos, né, de coisas boas, de endorfina, de estar junto, para que eles procuram coisas saudáveis depois. E saindo, né, do apego, do comportamento apego, a Julieta entra, né, na figura de apego, que é o que a gente está conversando aqui. A figura de apego é a pessoa que está à frente dos cuidados iniciais do bebê de forma mais constante, e por isso é eleita a figura mais importante daquele ser. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a avó, vai ser aquela figura que a criança tem uma proximidade mais perto. Geralmente é a mãe, né, que vai ser a figura de apego. E por isso que, mas ele só se acalma contigo, ele só quer a mãe. Mas isso é bom, porque criou o apego e o vínculo seguro. A nossa questão toda é não conseguir criar o vínculo e o apego seguro. Que é aí que começam as questões em cada choro atendido, em cada colo dado, em cada conexão estabelecida. Estamos contribuindo para que nossos filhos desenvolvam um vínculo com a gente. Os bebês precisam que alguém esteja disposto a repetir o amor para eles. Repetir até que o amor seja parte deles e integre sua constituição física. De início, o bebê terá prioritariamente uma figura, mas não necessariamente será a única. O que significa dizer que ele preferirá alguém especial, mas que isso não elimina as outras pessoas que estejam à frente de seus cuidados. Uma figura não exclui a outra. Essa é a página 61. Então, tem como ter a figura do apego na mãe, no pai, na avó, em todos da rede de apoio, desde que estejam no cuidado direto com essa criança. O Bowlby, né, que fez a teoria do apego, diz que os fatores que influenciam o estabelecimento dessa figura são a rapidez e a intensidade da interação que o cuidador manifesta para com o bebê. Em termos práticos, isso significa dizer que quanto mais a criança for atendida de forma eficaz por uma pessoa específica, maior será a sua associação de figura do apego com essa pessoa. E por isso que não é só a mãe, né? Quanto mais figuras de apego, melhor. Mais vezes essa criança vai estar... Até aqui eu botei uma casinha, ó, todo mundo que estiver na casa pode ser a figura de apego. Lembrando que vai ter uma principal, mas que as outras vão estar configurando depois para o apego seguro. E pode ser tanto o pai, a mãe, como membros da rede de apoio, né? Muitas vezes a mãe não vai conseguir ser, né, a figura principal, né? Às vezes a mãe precisa sair 5 horas da manhã para trabalhar, falta 11 horas da noite para poder dar as coisas para a criança. Muitas vezes pode ser que a família more com a avó e a principal figura de apego daquela criança vai ser a avó, que ela que vai estar fazendo essa contenção emocional. Aí segue o livro aqui falando, né, que não é só a mãe que é a figura de apego.
que os pais podem ser a figura de apego também. E esse aqui eu achei bacana, que as figuras de apego como organizador psíquico. Deixa eu ver se eu botei aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, que é estabilizar, né, a descarga estressadora. Então, a gente conseguir conter aquele monte de hormônio de estresse que está inundando o cérebro, né? A questão do próprio desenvolvimento seguro e a base segura, que é a página 66. Então, não adianta só ter o vínculo e ser a figura de apego. A gente precisa ser a base segura. Quando os nossos filhos nos procuram, a gente precisa dar essa estabilização da descarga estressora e fazer o apoio emocional que eles estão solicitando. E aqui ela fala como exemplificador, né? Quando o bebê começa a engatinhar, essa aqui é a página 66. Quando o bebê começa a engatinhar e andar, ele começa a usar as figuras de apego como uma base segura para explorar mais e voltar de novo para elas. Quanto mais seguras forem as respostas positivas desse adulto em relação às necessidades dessa criança, lembrando que estamos falando de necessidades de forma ampla, física e emocional, mais essa base será forte e mais a criança se sentirá confiante para fazer suas explorações. A forma como essa figura de apego responde às necessidades desse bebê desde o início é o que constrói sua confiança nela e, consequentemente, sua autoconfiança para explorar o mundo. Se houver uma pessoa atenta e responsiva, essa criança se tornará alguém seguro e confiante, pois sabe que pode ir ao encontro de novas descobertas, que sua base continuará firme, sólida e constante. Assim, a criança se sente tranquila diante de novidades e, aos poucos, se torna cada vez mais independente. Ter uma base segura não quer dizer que seu filho estará livre de qualquer tipo de dor, que não vai chorar, que não vivenciará frustrações. Não quer dizer que ele deixará de sentir sua falta em momento de ausência. Quer dizer que, independentemente do que seu filho vivenciar, tendo uma base segura, suportará e terá mecanismos para superar. Terá mecanismos para suplantar, porque sua base é forte, seu apego é seguro. Sua base emocional está estabelecida. E o melhor é que todas as crianças e todos os bebês podem conquistar essa preciosidade. Esse presente na vida. Basta ter pais ou cuidadores responsivos e conscientes do grande poder que possuem em seus braços. Em um abraço, em um acolhimento no seu colo. O apego é infinito, irrestrito, ilimitado, de fácil acesso, incondicional e monetariamente está acessível a todos. Forte, né? Mas ao mesmo tempo é algo que nos faz pensar mesmo, né? Não é fácil estar disponível mas é uma construção, né? O que é que vocês acham? Estão cansados? Nem sei quanto tempo faz que a gente está aqui. Puxa, 1h30 já. Essa coisa de estar continuar mais na próxima, quem sabe? Essa coisa de estar disponível, aí tem muita gente que diz assim, tu não tá, tipo, não tá seguindo tua vida, os filhos vão crescer e tu tá se anulando, sabe? Principalmente eu que parei de trabalhar, assim, por escolha. É bem complicado isso, né? Porque realmente tu se sente meio sem identidade, né? Principalmente se tu não volta a trabalhar, ou que nem agora quem tá trabalhando em casa na pandemia, é uma loucura, né? Tu fica só em função disso o dia inteiro e é difícil esse negócio de separar a maternidade do teu. Claro que tu nunca vai ser mais como tu era, né? Tu mudou, tu é mãe agora, só que tem essa não é uma contradição, como é que se diz? Esse dilema pessoal, digamos assim, né? Da tua identidade e da mãe, né? E mais os pitacos que sempre vêm, né? Ai, tua vida, tua carreira, tua identidade, agora tu tá se anulando por causa do filho, o filho vai crescer, eu acho isso bem complicado.
Ele vai crescer, né, Nadine? Não é questão de anulação, tu só postergou algo. E vou dizer para vocês, isso foi o meu grande afastador das minhas filhas. Ouvir essa coisa, né? Quando eu fiquei grávida da Ana Laura, da minha mais velha, eu estava no final da neonatologia. Eu tive uma gravidez muito difícil e eu acabei não terminando. Só que não foi uma gravidez planejada, eu já tinha planejado terminar a neonatologia, fazer o mestrado, fazer o doutorado, e eu não estava nos meus planos ser mãe nos próximos 15 anos, para vocês terem uma ideia assim. E quando eu fiquei grávida, meu mundo caiu, assim. Mas claro, né? Vamos adaptar. Mas, na verdade, eu nunca aceitei dentro de mim toda aquela interrupção de planos. E isso me afastou dela. E eu levei anos para entender que não foi ela que causou essa separação. Né? Fui eu que não me cuidei adequadamente do meu casamento, que engravidei. Ele é um bebê, né? Não existe uma culpa primordial ali. E eu não tive maturidade para entender que eu não estava deixando os meus sonhos, eu estava prorrogando. Agora eu estou terminando o mestrado, em fevereiro, espero, né? Terminar. Mas foi muito difícil, eu super te entendo, porque é uma pressão, nossa, às vezes até uma pressão interna, né? Nossa, meus planos, o que eu imaginei para mim, a minha vida. E aí, quando eu entendi, 15 anos depois, quase, a terapia é uma coisa, né? Quando eu entendi que eu podia ter me reorganizado e não ter postergado tanto, mas eu fiquei tanto naquela coisa de ai, por que isso? Porque em vez de dizer, não, tá bom, isso aconteceu, mas em 2010 eu vou voltar a fazer o que eu queria. E eu acho que é um momento único, esses 2 primeiros anos das nossas vidas. Se a gente tem a possibilidade de fazer o que tu fez, de licença maternidade, licença prêmio, uma licença não remunerada, eu acho que vai valer cada segundo para o Henrique. E tem mães que não vão conseguir e vão ter que dar um jeito nesse seguindo, né? Que é o mais comum da gente ter os 6 meses de licença maternidade, a gente vai ter que superar e tentar ajustar, e principalmente a qualidade do tempo, né? Quando chega em casa, final de semana, enfim. Mas eu sei, é muito difícil mesmo. As pessoas acham que a gente está se anulando, mas na verdade não está se anulando. A gente está desenvolvendo um papel naquele momento, mas não vai impedir que daqui 2 anos tu volte a desenvolver o teu papel da tua carreira, né? Com certeza é muito mais difícil, mais cansativo ser full-time, né? Mãe full-time do que sair para trabalhar, né? Gente, é unânime as minhas colegas que têm filho, que voltam da licença maternidade. Elas dizem que dormem mais no plantão, a gente passa a noite acordada, do que em casa. Então, elas às vezes estão, graças a Deus, que vão deixar... Plantão! Que daí a coitada não vai ficar com as tetas de fora, nem... Então, a gente é julgada por tudo. Se a gente... No meu caso, eu fui julgada ao oposto. Como eu trabalhava demais e as crianças ficavam, né, relegadas em terceiro plano, me culpavam por isso com razão, né? Mas se tu também opta por ser full-time mãe, porque tu tá se anulando, porque esse guri vai crescer, não sei o que... A gente não agrada nunca, né? E nem Jesus agradou, né? Tanto que foi o fim, coitado, lá no monte crucificado. Então, tu imagina que serve para nós, meros mortais, né? Não é fácil. Ainda que a pandemia veio para ajudar muitos pais a perceberem o quão trabalhoso é ser mãe, porque eles começaram a fazer home office em casa e ficaram de licença paternidade obrigatória, né? Tendo que ficar ali os 3 meses iniciais, pegando puerpério, amamentação e tudo. E aí eles começaram a dar um valor muito maior para suas esposas, né? E para a própria maternidade em si. O que acontecia antes da pandemia, o pessoal voltava da licença paternidade e ia trabalhar, a mulher ficava o dia inteiro com a criança, e quando chegava, pedia para pegar um pouquinho para tomar um banho, a pessoa ainda disse que, mas eu passei o dia inteiro trabalhando. Mal sabe, né, que quem ficou em casa, muito mais exausto e muito... É um trabalho sem fim, né, assim, é um... Mãe! Oi. Quem que tá dando oi?
Gente, vocês estão cansados, a gente pode... Tem um assunto aqui tão bacana que é esse da base segura, questão do parto normal, estado maternal, a própria amamentação, colo. Eu acho que a gente podia começar daqui no próximo encontro, é na página 68. Começar aqui na base segura de novo, né? Página 66, para também vocês já aproveitarem aí o final de semana. Vocês acham que assim, do jeito que a gente está fazendo, tá bacana? Tem uma ideia de fazer diferente? Bacana. Que eu achei que ia ficar muito cansativo a gente ficar só lendo, que aí a gente vai discutindo um pouco, né? Acho que nem que a gente faça um encontro a mais, né? Talvez deixe mais um para janeiro, porque eu acho que tem tanta coisa que dá para discutir bacana aqui. É verdade. Ah, mas queria passar esse tempinho com vocês. Então vamos papear um pouco para relaxar. Vamos abrir aqui os quadradinhos, descompartilhar até a... Deixa eu ver. Eu também estou aprendendo isso aqui. Pronto. Todas. Vai ficar gravado, então, depois eu vou... Eu não sei como é que faz para sair do Zoom para ir para o YouTube, mas eu vou descobrir. Deixa eu ver aqui se o João conseguiu. Aqui a Fabiana. Você trouxe água para a mãe? Ah, deixa eu ver ali. Eu botei aqui, tinha um pedacinho mais para frente, que é a data do próximo... Deixa eu ver aqui. Do nosso próximo... Eu pensei daqui uns 15 dias, mas qualquer coisa podemos fazer no próximo... Deixa eu olhar o calendário aqui. Que daí dá tempo de chegar uns livros, ler essa primeira parte com calma, que eu sei que com criança pequena e trabalhando e naquela loucuragem, né? Aí eu pensei da gente fazer no dia 5 de dezembro e no dia 19. Aí que daí finalizaria, mas eu vi que é bem longo, né? Então, talvez a gente vai ter que botar para janeiro mais uns 2 encontros aí. O que vocês acham? Uhum. Tudo bem. Eu aumentei aqui a minha capacidade do Zoom. Eu tinha deixado em torno de 10, 12 vagas. Então, se vocês tiverem também amigas que quiserem fazer parte do nosso grupo aqui, pode passar, tá? Aí depois pode passar o link do grupo do Clube do Livro ali. Acho que vai ser bem bacana aí para a gente estar... E quiserem combinar com o pessoal da família também, madrinhas, pitaqueiros de plantão, aqueles que estão precisando criar com apego. Dá um pouco. Aí a gente... Olha, não é fácil essa vida de ser mãe, viu? Minha não. Não. E... Eu não sei o que é. Eu não posso dizer que eu tenho problema na adolescência das crianças, porque elas não me dão, né, complicação. Mas eu gostaria de estar mais presente, assim. Mas eu tenho uma restrição emocional, sabe? Que é da minha mãe. Eu não lembro da minha mãe me dando abraço quando eu era pequena. Essas coisas, assim, lembranças íntimas, assim, de colo, abraço, beijo com a minha mãe. E a minha mãe trouxe isso da minha avó, para tu ver como é um ciclo que a gente precisa cortar, né? A minha avó, que ainda é viva, cortar, né? Tem que cortar. A minha avó ainda é viva, mora com eles, né? E a minha mãe conta que quando ela era pequena, a minha mãe tinha um problema, tem, né? Um problema de visão que a minha avó não sabia. A minha mãe tem ceratocone, ela tem nem 10% de visão e não tem óculos que ajude. E a minha avó era maníaca por limpeza. E a minha mãe é a filha mais velha. Então, ela botava os filhos tudo lavar a casa e a minha mãe não enxergava sujeira e a minha avó fazia agressão física e a minha mãe tem uma dor até hoje. Esses tempos a mãe veio para o meu aniversário, em junho, a minha mãe verbalizar isso, né? O meu avô, que é o marido, né, o pai da minha mãe, meu avô, ele falecido já, mas ele era uma pessoa sensacional. Imagina um vô amoroso, uma pessoa assim que até hoje deixa saudade, faz mais de 15 anos que ele faleceu.
E a gente fazia aniversário meio junto, daí a mãe veio pro meu aniversário aqui em junho, veio a mãe, veio o pai, a gente estava em pandemia, daí eu fui buscar só os dois, né? E a minha mãe falou assim, olha, eu não amo a tua avó. Eu cuido dela pelo amor que eu tinha ao teu avô. Então, essa conversa surgiu porque a minha irmã acaba cobrando muito a minha mãe da falta de carinho da infância, assim, né? E aí a gente estava conversando sobre isso e a mãe falou assim, olha, eu não sei como ser diferente. Daí ela contou essa história da avó e verbalizou isso. Imagina, a minha mãe com quase 70 anos verbalizar para a filha que ela não ama a própria mãe, mas que ela tem um dever de cuidar pelo amor ao pai que ela tinha. Então, a gente precisa fazer diferente, né? Eu sei que eu já estou fazendo melhor que a minha mãe com certeza fez melhor que a minha avó, né? E eu tenho certeza que as minhas filhas vão fazer melhor do que eu. E a gente está aqui para uma eterna superação. Então, a gente precisa disso. Nós precisamos difundir que é importante o amor na infância, o contato físico, o beijo, o abraço, o estar presente, o estar disponível, né? Mesmo para aquela M que o teu filho fizer, né? Quebrou um negócio que você gostava muito. Eu tenho aqui um conjunto que foi presente de casamento da minha mãe. Desde pequenininho eu dizia para a mãe, mãe, eu quero isso para mim. É um conjunto de copo dourado, não tem nada a ver. Um dia eu mostro para vocês aí. E esses tempos, eu quebrei um dos copos. Tem só 5 agora do conjunto de 6 dessa jarra. E aí a Ana Laura falou assim, queria ver se tivesse sido eu. E aí eu fiquei pensando, pois é, né? Deveria ser o mesmo sentimento, a frustração, o respirar fundo e tá tudo bem, porque é só um treco, né? Mas provavelmente eu iria meio que dar um grito, olha aí, descuidado, não sei o quê. Então a gente precisa ter. Mas não é fácil, né, gente? Não é fácil. Eu acho que é um desafio aí gigantesco para a nossa geração. Tenho certeza que para os nossos filhos, esses pequenininhos aí, vai ser muito mais fácil, porque a gente está desbravando o mato, né? Nós chegamos ali no litoral e estamos derrubando árvore aí para construir um caminho para que eles sigam aí um caminho de amor e de entrega mesmo, né? O que vocês acham? É muita coisa para falar, né? Mas é duro muitas vezes esses depoimentos aí das pessoas próximas a gente, né? Eu acho que por tudo isso, Flávia, a gente tem que se acolher também, sabe? Sim. A noção de que a gente está desbravando o mato mesmo e que a gente ainda tem carga muito, né? Que vem dos nossos antepassados, assim, que está muito presente. E por mais que a gente queira fazer diferente, a gente não consegue. E tudo bem também, né? Tipo, conseguir... eu não sei, porque a minha filha ainda é muito pequena, mas eu imagino que tu conseguir olhar para ele e pedir desculpa, né? Pedir desculpa pro teu filho por ter agido daquela forma e vida que segue, porque eu acho que pedindo desculpa por coisa. Então também tem isso, né? A gente saber que pode falhar e eles verem que eles também podem falhar e o caminho é esse, porque senão a gente fica também muito dura com a gente mesma, né? E daí qualquer falha que a gente tem, assim, desviando desse caminho, a gente se une também mais, né? E a culpa daí fica difícil de conviver. Nos vemos dia 5 às 14h30, então? Mesmo horário? Mesmo horário. Sim. Tô vendo esses bebezinhos aí, tá dando uma saudade dele, bebezinho. Mas ele tá numa fazinha tão boa, Henrique, agora também. Tá. É o gato, né? O gatão Eu vi um meme esses dias na internet, que é a fada da amnésia materna. Vocês já viram? Mas essa não me pegou ainda, não. Não pegou? Só dá saudade, mas não pegou ainda, não. Meu marido É uma morre de coisa que medo tá aí dela. passa, olha pro bebê do outro, passa rápido. Aí você olha e você fala, não, passou já. Vou tirar Mas uma essa é a mais fotinha velha, pra então, vocês né? verem. Essa aqui é a mais velha, eu acho. Não é o Henrique, Flávio. A tua tem 1,9, né? 1,9, é. 9, Oi! O Henrique fez 1,3. Bonitinho. Oi. Oi, Henrique. Henrique, vem cá Vou dar tirar tchau. uma fotinha aqui da tela e do livro. Vem cá, pra dá tchau. colocar lá no Vem story. cá. Fala aí. Fala oi, Vem cá dar Henrique. tchau. Conheceu o Henrique?
Você quer conhecer o livro? Eu mando o link ali no nosso grupo do Clube do Livro. Qualquer sugestão pode deixar lá também. E pode Traz ele aqui, só para dar tchau. Cadê o Pedroca? Pedro Ivo. Pedro Ivo, tá te chamando, Pedro Ivo. Doutora Flávia tá te chamando. Pedro tá estudando. Tá lá. Tá fazendo curso também. Só vi no espelho. Oi, Pedro. Senta aqui, depois é você. Não tá. Olha, tem mais uma neném. Oi, Otávio. O Tavinho veio também. Olha lá, ó. Tem o neném aqui, tem o neném. Olha ali, agora eu consegui. Oi, Andrei. Fiquem aí que eu vou tirar uma foto com vocês. Vamos tirar foto. Pera, ó, agora olha lá na câmera que a tia vai tirar uma foto. Tira. Vou tirar mais um. Oi. Lá, filha, olha lá. Olha lá. Ai, ver essas crianças crescer é lindo. Alguém falou da amnésia materna e eu tive essa amnésia. Pedro, tu sentiu cheiro de cocô? Ui, deu com coisa aqui. Então tá. Bom fim de... Nos vemos dia 5, então. Obrigada. Tchau. No YouTube, eu aviso vocês. Tchau, Vou filho. descobrir como é que Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.